E aí, carianos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo nesse exato momento. E carianos, hoje vamos falar sobre as regras do jogo do Icária. É o tema colocado aí para vocês anteriormente nos vídeos passados. Estava falando que iria trazer alguns conteúdos para vocês a respeito das regras do jogo Icária. Afinal de contas, são muitas pessoas banidas pelo jogo, talvez por falta de entendimento ou até mesmo interpretação das regras. Eu vou trazer sobre a terceira regra do jogo, a regra do push. Vamos tentar classificar melhor essa regra, pontuando que ela existe aí entre 3 a 4 formas de ser quebradas, e também vamos tentar funilar sobre essas quebras, o que elas podem te causar no jogo Icária. Estou trazendo para vocês comentários ditos por alguns jogadores sobre esta quebra da regra no jogo. A gente está aqui com algumas anotações feitas por alguns jogadores e vamos tentar funilar para vocês para compreender melhor o que foi que ocorreu durante esta quebra. Porque, Icarianos, para você poder entender mais esta parte, você precisa ter passado por ela. Na minha jogabilidade do jogo Icária, eu levei ban, foi lá em 2011, 2010, mais ou menos, na minha conta, foi por multicontas. Naquela época a gente não podia ter mais de uma conta no jogo Icária, afinal de contas era tudo contado com os IPs, assim como é feito hoje, mas o jogo te permite ter 10 contas no servidor, desde que elas tenha partilha de IP, contando com a sua principal, você vai ter 11 contas no servidor. Por exemplo, Zelos, Helios, seja qual for o seu mundo, você pode ter 11 contas desde que elas estejam com partilha de IP. Mas estou falando sobre essas partilhas por quê, Icarianos? Porque ela vai fazer contato com essa terceira regra do jogo. E, Icarianos, quero pedir a você ainda que não é inscrito do nosso canal, que venha se inscrever no nosso canal Icariano, fazer parte dessa família que está crescendo cada dia mais e que você possa compartilhar esse vídeo para mais jogadores, para entender essa regra sobre o push. Então, Icarianos, vou trazer para vocês, não é a verdade absoluta desta regra, somente os GOs que poderiam estar fazendo um conteúdo bem bacana pra gente a respeito dessa regra, porque somos meramente jogadores e eles têm acesso a muitas informações que nós não temos, e isso pode às vezes soar até um pouco falso da minha parte. Mas é isso aí, carianos, então vamos lá para este vídeo de hoje. Bom aí, carianos, então temos aí 3 tipos de quebra dessa regra do push. A mais clássica, a mais conhecida de todas, é sobre o transportar recursos. É o famoso doar recursos, ou até mesmo é o pagamento para aquela conta que está me defendendo. Já vi casos, principalmente no Discord, ou até mesmo alguns jogadores que entram em contato comigo, me perguntando o que fazer nessa situação. Ah, minha conta foi banida porque eu estava sendo protegido por um jogador maior, e eu fui pagar ele transportando alguns recursos e recebi o ban. Fica aquela questão, a conta é menor beneficiando uma conta maior. E crianças, se você é realmente um jogador pequeno, não faça esse tipo de tratados com jogadores maior, porque você vai receber banimento na sua conta. Independentemente se você realmente joga e o outro joga num outro país, num outro estado, não faça isso. E você também, jogador grande, não receba esse beneficiamento das contas menores. Assim como falei a exemplo, quando eu estava vendendo recursos no mercado, vi jogadores menores comprando aqueles recursos. Foi umas 3 ou 4 vezes que eu peguei e retirei a minha mercadoria do mercado para ele não comprar.
Por quê? Por mais que eu estava ali usando a preços justos, mas a gente fica naquele meio medo, né? Ah, vou receber ban por causa desse carinha aqui. Às vezes até alguém querendo, né, me complicar no jogo. Por que acontece isso, Icarianos? Já recebi aí umas 6 vezes recursos de jogadores querendo me atrapalhar na minha jogabilidade, né? Isso não no mundo agora, mas no antigo. E aí acabava que eu ficava transferindo recursos, até que eu entrei em contato com o GO, né, falando da situação que eu estava, porque isso estava me prejudicando, né, Icarianos? Então você fica atento. Se tem algum jogador querendo te atrapalhar, né, faça isso, porque é a melhor coisa para você evitar, né, esses tipos de problema. Então, o tradicional, né, é esse, né? Jogadores menores beneficiando jogadores maiores, né? Se você está nessa situação, você pare imediatamente, porque você vai ver que mais para frente a coisa fica um pouco séria. Receber recursos de jogador menor, né, é o primeiro ponto. Saia fora disso para você não ter problemas futuros. E você, jogador menor, né, fique ciente disso. Se você ficar transportando recursos para uma conta maior, né, você vai receber ban. Ah, independentemente, o jogador maior te protege, meu amigo, ele vai te proteger de graça, né? Eu, por exemplo, ajudo alguns jogadores menores, mas evito, né, receber alguma coisa deles, porque isso me acarreta problemas no jogo, tudo bom? Então tenha esse em primeiro cheque. E, crianos, o próximo tópico, ele é muito utilizado às vezes pelos jogadores, e isso traz uns sérios problemas para a conta. Às vezes você pensa que possa não estar sendo investigado, mas aí que a coisa, né, é problemática. O push do mercado, né, é o famoso jogo dos preços. O que é o jogo do preço? É quase aquela introdução que eu fiz para vocês, né? Coloca aí o cristal e o mármore, né, que é os bens de luxo mais preciosos, né, a preço mínimo, ou também até o enxofre. Posso considerar um enxofre, que tem alguns servidores que a extração de enxofre é muito ruim, né, e acaba sendo um enxofre, né, sobressaindo aos preços. Mas exemplo com algum desses 3 bens de luxo, ou até o vinho, né? Vamos colocar o quarto, que é o vinho. Você vende ele a preço mínimo para jogadores maiores, né? E aí esses jogadores maiores compram a preços muito barato, né? E em troca depois coloca em venda a madeira, por exemplo, né? Coloca a venda lá a preços altíssimos e aquelas contas menores adquire, né, esta madeira. Bom, aí já começa a entrar na parte de triangulação, né? Que é o pior de todos os cenários do jogo. E cara, o que significa esse ponto de triangulação? Vamos supor, né, a conta A, ela vende uma madeira a preço de 30, 40, né, escolhe um preço muito alto, né, e essa conta B compra essa madeira, né. Ao comprar, essa conta principal está recebendo muito ouro, né, ela compra a preço de 40 e essa daqui vende a preço, né, sei lá, de 15, de 20, né, um preço também alto, mas diferente da principal, né? Essa madeira é vendida a 20, por exemplo, né, que era 40, que é 20, e a conta C compra essa madeira, né, que é vendida a 20. São 3 contas, por isso que fala triangulação, né? Então ela compra a preço de 20 e depois essa conta vende, né, essa mesma madeira adquirida a um preço mínimo, né, por 10, por exemplo, e a conta principal compra de volta essa madeira. Essa é a famosa triangulação, né? Vai passando aí ouros de conta a conta até chegar no objetivo principal, que é receber todo esse ouro. Isso acontece muito também no jogo, né? Essa triangulação no mercado. As formas, às vezes, de adquirir ouros ilegais, foi o que eu falei no vídeo anterior. Até aí tá tudo muito bom, né? Muito lindo, está passando ouro conta por conta, mas aí agora já começa, né, a entrar alguns trabalhos dos nossos GOs, que a coisa se complica para você. Bom, Icarianos, já falamos de 2 itens de quebra de regra do push, né? Primeiro, beneficiamento de contas maiores por transações de recursos. É defendendo o menor, então tô pagando, né? Esse é o mais comum. O segundo, do mercado, né? O mercado, você comprar os recursos. E o terceiro é o mercado negro. Aí a coisa também é muito feia. Através, né, de triangulações também. Acontece muito. Ou talvez nem de triangulação, mas ponta a ponta. O jogador grande vende arietes a vapor, né, que são aquelas que custam mais, né? Acredito eu que no mercado negro, essas que têm preços mais altos, mais exorbitantes. Ou então nem só arietes a vapor, envolve todas as frotas, né, ao preço máximo de venda. E a conta B, né, comprar aquele exército, né, aquela embarcação, né, a preço máximo, devolvendo, né, ouro, né, pagando ouro caro. E depois acaba revendendo, né, a preço barato
para essa conta A de volta esses recursos. Isso quando não se envolve aos bancos, né? Os bancos também fazem aquela lavagem de ouro que é terrível, mas os bancos vamos deixar mais para frente, mas acontece essa lavagem de ouro, né? Estamos falando da terceira regra. E existe essa quebra. E existem também, né, a triangulação, que eu falei, né, do mercado, funciona também para o mercado negro. Conta A vende mais caro para B, a B vende mais barato para C e a C devolve a preço mínimo para A. Né? Então acontece essa triangulação. Mas aí envolve, né, as partes dos GOs, né, os nossos policiais do jogo. Né? Essa galerinha tá aí para tentar identificar, né, essa quebra de regra. Como que eles identificam isso, né? Carianos, primeira coisa, nós estamos falando de um jogo que envolve programações, né? Eu gosto de usar muito detalhe, né, sobre o projeto Hydra, né? Você aí que participou do projeto Hydra, que bacana. IGF, prepara novamente o projeto Hydra, né? Estamos querendo novamente esse projeto, foi muito bom, muito magnífico e a gente precisa muito dele de volta, né? Sem contar que movimenta muito o jogo. Só que coloca algumas regrinhas aí, porque do jeito que foi, a coisa fica feia. Qualquer coisa, entra em contato comigo, que a gente troca uma ideia bem bacana. Bom, primeiro ponto, Icarianos. Como envolve um jogo de programações, né? Eu colocando o projeto Hydra, vocês lembram, né? Eu vou tentar achar a informação, vou colocar para vocês aqui no canto. Vocês lembram que eles teve todos os dados de ataque aos Hydras, né? O que foi, né, utilizado para combate, foi uma coisa muito bacana, né? São informações, Icarianos. E da mesma forma acontece, né, nas compras de tropas, frotas, recursos. A galera aí, né, da GF, os nossos operadores de jogo, eles têm acessos a muita informação no jogo que você não tem, né? Que eu não tenho. Você faz umas transações de compra, quem garante que essas transações não ficam registradas em um banco de dados? Por limite de dias, 7, 10 meses, ou quem sabe nem apaga esse histórico, né? Isso aí é muito possível, Carianos. E eu tenho certeza que eles têm acesso a essas informações e às vezes você acha que está passando a perna curta nos operadores de jogos. Outro ponto, né, a gente tem a questão do ranqueamento, né, tanto de pontuação geral, quanto de comércio, ouro, generais. Aqueles ranqueamentos, pode ter certeza que são utilizados pelos GOs, né? Às vezes o comerciante seu estoura de uma vez só. Isso cabe à investigação ou talvez até pontuação. Elas estão crescendo muito alto. Se tem algum operador de jogo assistindo esse vídeo aí do Icariano, comenta aqui embaixo, né? Às vezes também os nossos GOs, eles são tão ocultos que a gente não consegue ter nenhum contato deles, né? Mas é isso, Icarianos. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é: evitem de quebrar as regras. Elas estão aí para que as coisas possam ser bem seguidas, né? Um detalhe, um colega meu passou um jogo para mim jogar. Não vou colocar o nome dele aqui, que eu não tô fazendo propaganda. Mas comecei a jogar ele de início, achei interessante, muito bacana. E depois ele foi colocando alguns bugs, né, no jogo. Diz ele que aquilo ali é permitido, né? Tem essa parte lá, eu vi lá, realmente tem. Mas é uma quebra de regras, né? A gente vê que a jogabilidade, ela passa a ser uma coisa muito irreal. A gente perde o foco, a essência do jogo, né? E às vezes o nosso Icarian está nessa situação. Não tanto quanto, né, nesse jogo que eu participei. As quebras de regras, ela se torna uma coisa muito ruim no jogo. É uma conta sobressaindo a outra, perde-se o controle, né? O mercado negro, por exemplo, essa facilidade de conseguir os bancos de generais, né? Então é uma coisa que perde a essência do jogo, se torna fácil, né? O quartel e o estaleiro se tornam ali quase inúteis no jogo, né? Devido à grande projeção de bancos que existe no jogo, né? E então essas formas ilegais acontecem, tudo bom? Então, Icarianos, a mensagem final que eu deixo é essa para vocês, né? Evitem de quebrar essa regra terceira do push. Se você quer quebrar, você quebra, né? Mas você corre risco, né, de perder sua conta. Eu, por exemplo, evito muito de quebrar essas regras, né? Quantos GOs que estão aí de olho na minha conta? Então cabe a mim cumprir as regras para mim não ter um presente, né, desagradável, tudo bom? Logo logo trago para vocês a próxima regra, não vou colocar aqui para que vocês possam ficar ansiosos. E é isso aí, Carianos. Peço a você, né, que compartilhe esse vídeo, curte os nossos vídeos, né, se inscreva e venha fazer parte desta família que cresce a cada vez mais, tudo bom? E é isso aí, até breve no nosso próximo vídeo.